Olá, meu povo maravilhoso, mais um encontro e dicas da benzedeira. Quem não me conhece, não se esqueça, Cris Menberg, benzedeira da Terra do Bugio e também terapeuta holística, mas principalmente que eu vou deixar essa dica no dia de hoje, missão de alma. Se você tiver vontade de conhecer a energia que você negociou lá em cima, por que você desceu aqui nesse planeta, eu faço a sua missão de alma online, não precisa nem sair de casa, e há anos eu já faço dessa forma, até mesmo antes da Covid, do Covid vir e destruir tudo, que a gente então tinha que aprender a fazer isso, eu já fazia com as pessoas que moram em outras cidades, em outras, dentro desse mapa, né? Austrália, outros países, né? Portugal, enfim. Então, se você tem vontade de conhecer a tua missão de alma, é só entrar no Instagram Benzer Bencer e ali você tem a loja da benzedeira e vai poder escolher até a tua forma de investimento, de pagamento, até 12 vezes, tá? E claro, começando agora esse nosso encontro, não posso deixar de dizer que o nosso benzimento na Terra do Bugio acontece todo o primeiro domingo do mês, para todas as idades e necessidades, e também para os nossos pets e tutores, e o Hospital Espiritual para Tumor Maligno. E você já guarda essa informação, pelo amor de Deus, para você então não entrar em pânico se passar, né? Agora, dia 1º, domingo, você tem benzimento na Terra do Bugio, em São Roque. São Roque fica entre a cidade de São Paulo e Sorocaba. Coloca no Google Maps que você chega na porteira e você vai amar, tá bom? E hoje eu trago esse conhecimento que a gente usa muito na benzedura, né? Hoje nós temos mais conhecimento. Quando eu dou o curso, e a pessoa, inclusive, pode fazer o estágio ali comigo, é bem bacana. Eu falo muito de campo áurico, eu falo muito de energia, eu falo muito do campo eletromagnético. Por quê? Porque é isso, nós somos isso. E quando nós encontrávamos aquelas queridíssimas benzedeiras, senhorinhas, que você se pergunta, não acho mais benzedeira, não tem mais. Realmente é bem mais difícil, mas é só ir na Terra do Bugio, em São Roque, que lá você vai encontrar tudo isso. Nós olhamos esse campo áurico. Eu estou benzendo, eu estou sentindo o seu campo áurico. Porque esse campo áurico, que é um campo que está exatamente na nossa volta todinha, e ele vai estar alterado, e quando nós temos influências que são positivas ou negativas, esse campo de energia, ele rodeia toda a pessoa, ele fica carregado de energias negativas ou positivas. E isso vai depender do quê? Do seu coração que sente, e aí, consequentemente, pensamentos e fala, certo? Mas tem algo que é importante você entender que quanto mais equilibrado você está, menos você tem que resolver porque alguma coisa deu errado. E esse campo áurico, ele é uma consequência das tuas atitudes. Eu falo que de palavras morreu o burro, né? A gente fala isso na roça. Pessoal, tô com tosse ainda quando venho para São Paulo. Paciência, eu faço o programa aqui para vocês e na cidade de São Paulo e pronto, não tem saída. Então, de vez em quando, você já sabe que eu vou dar uma tossida porque essa cidade é super poluída e eu moro no mato, tá? Combinado? Tá resolvido? Já sabe o que é essa tosse. Porque é muito difícil eu ficar doente, tá? Então, quando eu falo dessa energia negativa ou positiva, depende das nossas ações, depende das nossas atitudes. Ou você se cuida, ou você não se cuida. Ou você cuida da sua saúde, né? Mas a saúde todos nós sabemos que é importante cuidar, mas poucos sabem
que é importante cuidar da espiritualidade e aquilo que vai refletir diretamente no seu campo de energia. Isso ninguém lembra, ninguém lembra. Então, ou esse campo ele é bem curtinho, perto do teu corpo, e ele não tem uma cor muito agradável, ou esse teu campo áurico é enorme, então você tem uma distância muito grande do teu corpo e toda aquela energia maravilhosa, e isso se chama proteção. Então, cuidado com as suas atitudes, porque mesmo que você faça bem escondidinho, né, ninguém está vendo, ninguém vai te julgar, mas o teu campo áurico vai estar alterado por causa disso. Então, não adianta, escondido ou não, dá na mesma. Dá na mesma mesmo. Então, vamos lá, porque as nossas ações, elas acabam refletindo o nosso caminho. E essa aura é esse campo individual. Então, tem um campo coletivo e tem um campo individual que está diretamente relacionado com a pessoa, está relacionado diretamente com você, comigo, cada um tem o seu. Então, dependendo da personalidade, do estado espiritual que você se encontra e o meio em que você vive, esse campo de proteção, ele vai ser influenciado e alterado, tá? Então, quando você sente que alguma coisa está errada, então saiba que é um problema material, mas que também é um problema espiritual e é um problema dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas águas, porque são as nossas águas que estão aqui nesse corpo físico e que vão assumir 80, 82, 85% de todo o teu corpo, que é a água que você tem aí dentro do teu corpo, como também no planeta 90%, que são os mares, etc, etc. Saiba que essa água toda está ligada diretamente às tuas emoções. Por isso que é bem complicado trabalhar as emoções e por isso que fica difícil trabalhar o equilíbrio. Então, quando você sente uma sensação do corpo pesadão, não tem uma história de que, ai, nossa, ou você está com uma gripe que vai chegar e o corpo já avisa, né? Vou ficar gripado, aquela canseira, aquele peso sobre o ombro, mas aí você também tem uma insônia, uma angústia, uma depressão sem justificativa, uma inquietação, um nervosismo exagerado, né? Que como se fosse uma montanha russa, que uma hora, num dia só, você tem aí várias alterações emocionais, você tem aí doenças que não curam ou não são identificadas, que acabam também trazendo aí um problema, é porque o seu campo áurico pode estar sendo influenciado por energias nada equilibradas, energias ruins, negativas. Então, eu vou chamar de negativas, mas eu prefiro também colocar como energias desequilibradas, porque a gente acaba sempre associando ao obsessor, né? A gente sempre acha, a energia negativa deve ser o bichão, né? Não, às vezes não é desequilíbrio mesmo energético e pronto, não tem equilíbrio o lugar. E aí o que acontece? Você perde até aquela atração pessoal, e eu não estou dizendo entre homem e mulher, eu estou falando atração que a gente pode atrair criança, a gente atrai a senhorinha, a gente atrai o senhor, a gente atrai pessoas jovens, não importa. Não tem aquele momento na nossa vida que a gente atrai as pessoas? Porque a gente está legal, né? A gente está legal. É claro que nessa hora, como em todas as outras, a gente vai atrair pessoas estranhas, né? Então, tudo bem. Mas se a maioria é legal e se você tem aí um cuidado com o teu equilíbrio energético, né? Tá tudo bem, pode vir o que for. E às vezes vem bichão grande, claro, e aí você cuida um pouco mais. Mas o cuidar todos os dias para você estar bem é o mais sábio,
Não é você cuidar quando você está mal, não é você correr atrás do prejuízo, é você estar alinhado para que você possa caminhar melhor, porque senão você se torna mais fechadão, os teus caminhos se fecham. Então ninguém fecha o nosso caminho, nós fechamos o nosso caminho. E claro que tem uma questão que não dá para esquecer, que tudo aquilo que você planta é o que você vai colher. Existem questões também dos antepassados, os ancestrais, que você acaba trazendo também, não só no teu sangue, como também em palavras que você escutou tantas vezes e que você se toca de que tudo aquilo é muito estranho, mas vai entrar no seu subconsciente consciente e você acha que é verdade. Então, esse fechar os caminhos acontece. Aí acaba também que o relacionamento acaba se tornando abalado, acaba sendo também um relacionamento destrutivo e também, perdão, gente, e também acontecem as perdas e prejuízos frequentes. Isso significa de que a sua aura está suja, a sua aura não tem equilíbrio. A aura suja é sinônimo de energias negativas, né? O que pode ocasionar doenças, pode atrair tempos difíceis, você pode sentir estresse e diversas outras questões importantes também que você tem que observar, tá? Esses distúrbios, gente, tomar uma aguinha aqui. Estes distúrbios, eles surgem aparentemente sem uma razão concreta ou justificativa que você possa olhar e falar, puxa, eu estou entendendo o que está acontecendo. E às vezes não tem esse entendimento. Você acaba não entendendo a origem. Mas essas cargas negativas, elas são reais. Elas são reais, elas são verdadeiras, elas estão aí, e assim como os nossos sentimentos, o amor, a inveja, por exemplo, você não vê, não é algo que você vê, que você consegue pegar, mas existe. Se você fala de amor e você fala de raiva e inveja, você não vê, mas existe. Isso é energia que não tem como discutir. Mas existem, podem ser diversas espécies e das mais variadas origens, tudo aquilo que você vivencia. São problemas comuns que acabam atingindo os seres humanos no dia a dia, mas também podem ser energias que só você conhece. Então, estamos aí em contato com N energias, N pessoas, N coisas que atuam ali direto no campo astral, espiritual, impregnando a nossa energia, acabando por refletir no seu campo físico, porque todo mundo aí já está conhecendo muito uma questão que não era comentado antigamente, porque também não se tinha esse conhecimento. E hoje, mais ainda, então, nós sabemos que as doenças são fruto de sentimentos que você vivenciou há 30, 10 anos, não importa, atrás, mágoas, né? Aquelas dores, se sentir nada, que vai refletir no futuro. Então, quando nós falamos, peguei um vento, me trouxe aí uma gripe, vai. Peguei vento, friagem e gripei. Tá, mas o vento não estava só dentro do teu carro, não estava só na rua que você estava passando e ele só estava do teu lado. Esse vento, essa temperatura, essa friagem, esse frio que chegou, a temperatura que mudou, N pessoas vivenciaram a mesma coisa. E por que então uns acabam absorvendo isso, o corpo abala por causa disso e outros não? Porque você está com a guarda aberta, porque você está com o teu campo
que vai cuidando da tua saúde enfraquecido. É isso, porque o outro também passou por isso. E as doenças mais sérias, elas são decorrentes de uma emoção que você vive ou vivenciou, que muitas vezes você tem vontade de jogar tudo para cima e falar, chega! O que é importante você entender que cada dia que você vive e que aparentemente é apenas mais um dia, presta atenção nisso. Cada dia que você vivencia, que você fala, passou mais um dia, parece que não é nada, é tudo. Porque naquele dia, ou você viveu coisas muito boas, você conseguiu dizer o que você queria mudar isso, você colocou numa reunião, você levou para a tua família, você disse eu te amo, mas você também disse, olha, isso não tá bom para mim, não passou raiva, não ficou em rodinha de fofoqueiro, tudo isso tem uma diferença enorme, enorme. Então, isso vai refletir o teu futuro. E esse futuro, quando eu falo que é um futuro que não existe, que de fato não existe, por quê? Porque esse futuro não é algo concreto. Esse futuro, ele é totalmente, 100% uma consequência daquilo que você fez hoje. Então, de fato, o que você vive é o hoje. E tudo isso traz consequências para a sua vida material também. No amor, no trabalho, na tua casa, na tua saúde, nos teus estudos. Então, esses eventos todos que acontecem podem vir em forma de até de energias que não têm a ver com o teu comportamento, mas se você também não se cuida com os banhos energéticos, com as coisas que eu ensino, o que vai acontecer? Você tem aí os encostos, que muitos falam eguns, né? Os eguns, os encostos, mas às vezes até espíritos, os nossos antepassados que acabam ali te acompanhando, como cargas negativas, inveja, mal olhado, olho gordo, e isso tudo karma, ou lei do retorno, como você quiser chamar, porque karma é movimento, então aqui se faz, aqui se paga, que é uma questão também muito importante. E eu vou colocar uma coisa que vai assim fazer você pensar, concordar ou discordar, mas no mínimo eu estou te cutucando para que você pense nisso. Então, a lei do retorno, aonde ela está também? Quando você, por exemplo, sente a necessidade de agradar todas as pessoas, então você vira o chuchuzinho da roda, né? Então você é a pessoa mais incrível, mais, não pela sua forma autêntica de ser, de você se colocar, de você colocar a tua opinião, de você respeitar a opinião dos outros, mas você faz tudo para todo mundo gostar de você. Então isso não é legal, porque no mínimo é manipulação, né? Então nós que somos mães precisamos cuidar dessa questão, os pais também, mas os amigos também. Porque às vezes você acaba de alguma forma manipulando aquela pessoa, né? E o outro se deixa ser manipulado. Então, aquele que é bonzinho com todo mundo e que todo mundo ama de paixão e não tem ninguém que não goste do José, por exemplo, tem alguma coisa estranha. Então, você não está agindo de forma autêntica e você vai, em algum momento, receber esse rebote, que também podem vir da espiritualidade, eguns ou não. Mas eu acho que é mais o plantou, colheu. O que são esses eguns? O que são esses espíritos estranhos? O que quer dizer isso? Espíritos sem luz, que são altamente destruidores e que encostam nas pessoas que estão aí abertas, que por ação de magia, magia pesada, quer pela sintonia da própria pessoa, esse espírito ele acaba acoplando. Então não existe essa questão, na maioria das vezes, tá? Porque tem algumas questões um pouco particulares que talvez eu traga uma outra ocasião, mas quando eu recebo lá na Terra do Bugio, né, no benzimento Terra do Bugio, pessoas que estão espiritualmente
nada equilibradas e com obsessores e tal, e que eu ensino isso no curso, eu falo muito no módulo intermediário, sobre os vários tipos de obsessores, no mínimo existe uma atração, uma familiaridade entre você e esse espírito. Em algumas ocasiões não é bem assim. Quando não é bem assim? Quando você acaba sendo uma pessoa aonde você tem muita visibilidade, por exemplo, aonde você acaba as pessoas, aquilo que você fala de forma ética, de forma correta, as pessoas compreendem, acreditam, fazem o que você diz. Pode acontecer se essa pessoa que é famosa, que tem essa relação com as pessoas, não se cuida, vai vir um obsessor, mas aí um pouco mais poderoso para poder, através dessa pessoa, fazer com que outras comunidades e comunidades acabem acreditando. Então, no curso eu dou muito exemplo do presidente dos Estados Unidos, do presidente da China, da Rússia. Não é qualquer obsessor, né, gente? Pelo amor de Deus, não é o obsessor pé de chinelo. E obsessor também tem níveis e níveis e níveis. Existe até os escravos nesse meio. Então, algo que eu gostaria muito que todas as pessoas entendessem, não para ter medo, mas para ter conhecimento de que aonde nós estamos não é só aquilo que a gente, que a gente consegue ver. Existe muito mais além disso. E que também, às vezes, esse obsessor ele pode vir através de um espírito de parentes ou de amigos, quando em vida, né, que acontece no seu... na forma de... A gente não tem, muitas vezes, o conhecimento, é por isso que eu estou aqui para ensinar, acaba mantendo uma relação. E muitas vezes acontece de ataques noturnos seríssimos. Quando você sofre ataques noturnos, já é muito mais fácil compreender que quando você dorme muito tarde, quando você vai dormir e você assistiu um filme péssimo, que você escutou notícias péssimas, a probabilidade de você ter um soninho gostoso é quase zero. E aí as coisas também vão acontecer na tua vida que você acaba sofrendo esse ataque noturno, que pode ter sido até de um parente, de um companheiro ou companheira, você era casado, casada, e essa pessoa então passa para o outro plano e não se toca disso, né? Ou se toca e acaba você tendo aí altos ataques durante a noite. Muitas vezes a gente não percebe, e aí é um dia, o outro dia, você acaba tendo aí dias e dias de canseira, como se você não tivesse dormido absolutamente nada, e isso acaba também trazendo um descontrole da tua vida, porque muitas coisas acabam dependendo desse sono gostoso que você tem durante a noite, né? Normalmente noite, claro que se você trabalha alguma coisa de turno e tudo mais, a gente desconsidera e faz a troca ali do dormir durante o dia, que já é uma questão de ter que acostumar, porque a gente dorme quando escurece. Existe uma questão da saúde mesmo, do corpo, que reconhece tudo isso, né? Ele fabrica, inclusive, questões que têm a ver com esse escuro. Mas é isso, eu vou chegando ao fim. Deixe de ser uma esponja, sinta vergonha de ser uma esponja, busque conhecimento para que você possa ter uma vida melhor, mais equilibrada, cuidar do seu campo áurico e não se esqueça de participar dos cursos, porque eu falo sobre isso. E não se esqueça, hein? Agora, dia 1º, você tem benzimento na Terra do Bugio. Qualquer coisa é só entrar no site, ali também você tem o WhatsApp para informações e tudo mais, e a gente se encontra neste domingo, tá bom? Um beijo bem carinhoso, uma ótima semana e a gente se encontra aí mais vezes. Até mais!